Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Essa semana está interessante, estamos aí conhecendo aí um pouquinho da nossa história, um pouquinho do período profético onde a igreja viveu na escuridão, em trevas espirituais, mas aonde Deus sempre cuidou do seu remanescente, Deus sempre cuidou da sua palavra. E a gente também aqui já teve um conhecimento como que saiu as ramificações das igrejas, ali em 1798, com Lutero. Depois veio grandes reformadores, John Hus, Roger Williams, foi fundador da Igreja Batista. Já tinha, depois saiu a Conexão Cristã, foram saindo denominações, porque nenhuma delas tinha toda a revelação divina. Deus foi iluminando, foi saindo um raio de luz, até Deus ele ergueu um povo. Nesse período, Deus, depois dessa profecia, Deus sempre guardou o seu remanescente. E Deus, nesse período, Deus ele separou um povo para juntar em um bojo doutrinário o que a revelação de Deus, o que ele quer para o seu povo, o que ele deseja. Vamos lá? A luz vence as trevas. Lá em Judas, capítulo 3, versículo 4. Qual é a advertência aqui e como é que ela aplicou à igreja cristã posterior? O livro de Judas foi escrito por algum tempo antes de 65 depois de Cristo. Para os cristãos fiéis que viveram são... Desculpa, eu errei aqui. Em 65 depois de Cristo, para cristãos fiéis que são queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. Esses crentes fiéis eram motivados a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que se convertem em dissolução à graça de Deus. Essa advertência significava ainda mais para os crentes da Idade Média, depois de práticas pagãs terem inundado a igreja. As tradições humanas comprometeram a palavra de Deus. Durante muitos séculos, pessoas como valdenses defenderam a verdade das Escrituras. Acreditavam que Jesus era o seu único mediador e a Bíblia era a única fonte aqui das Escrituras. Acreditavam que é a fonte de autoridade. Em todas as épocas houve testemunhas de Deus, homens que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo, como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham as Escrituras sagradas como a única regra de vida, que santificavam o verdadeiro sábado. Em Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que promessa faz Deus àqueles que lhes são fiéis, mesmo diante da morte? Vamos lá? Olha o que Deus diz. Deixa eu abrir errado aqui, eu abri lá em Timóteo. Aqui, agora eu abri certo. Diz assim: não temas as coisas que tem que sofrer. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres posto à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Deus está falando aqui de um período da igreja. Esses 10 dias representam 10 anos aqui de perseguição aqui da igreja aqui de Esmirna. 10 dias se aplicando em período profético, 10 anos foram colocados em perseguições, a provas, pela palavra de Deus. Vamos lá? Essas palavras foram escritas para a igreja de Esmirna. Um dos deuses patronos da cidade era Dionísio,
o Deus da festividade da fertilidade. Quando o sacerdote de Dionísio morriam, era colocada uma coroa na sua cabeça no cortejo fúnebre. João contrasta essa coroa terrena colocada na cabeça depois da morte como a coroa da vida colocada na cabeça daqueles que são vencedores sobre as forças do mal. A coroa da vida é oferecida àqueles que suportaram aprovações e dificuldades, sofrimento até a morte, por amor de Jesus. A coroa da vida inspira sempre os crentes em circunstâncias desafiadoras. Inspirou os valdenses no meio do sofrimento e da perseguição. Sabiam em que um dia veriam Jesus e veriam com ele para sempre. A coroa da vida também nos inspira a podermos estar a passar por provações agora, mas uma coroa da vida espera-nos quanto mantemos os nossos olhos fixos em Jesus. O que é que encoraja em tempos difíceis? É uma pergunta. O que encoraja você em tempos difíceis? O que é que te assusta? Que promessas pode reclamar para esses momentos? Que Deus possa nos dar força, né? Nos guardar, possa nos livrar, mas que a gente possa manter essa chama aqui, dessa fé e dessa fidelidade que esses homens e mulheres, que esses mártires tiveram. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado por mais um estudo. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus, amém. O Senhor nos abençoe.